Boa noite, meus irmãos da Alese. Aqui estamos mais um sábado, onde teremos mais. Diga, Carlos Alberto. É só entrar na Alese, ela quer ver. É só você abrir o Instagram e entrar ao vivo e pedir para participar. Não, você vai no Story, onde tem ao vivo. Onde tem ao vivo você entra. Mateus, portanto, iniciando nossos trabalhos, vamos ouvir uma música de fundo. Quem cede espaço à tristeza, manda embora a alegria. Diga firme para você a partir de hoje, eu vou escrever uma história bonita em minha vida. Cansei de sofrer, cansei de ficar reclamando do que não deu certo e deixando de fazer algo para dar certo. Hoje é o dia de minha independência espiritual, é o dia em que eu assumo o controle de minha vida, é o dia em que eu deixo de ser aquele coitado ou coitada e vou tomar as rédeas de minha situação, antes que os outros passem a comandar a minha vida. E se eu fizer isso, não tenho qualquer medo do futuro, porque sei que o futuro é a somatória de tudo aquilo que eu vou plantar em minha vida a partir de hoje. Sempre melhor, nosso querido Zé Carlos de Luca, sempre nos mostrando os caminhos. E com essa bela música de fundo que nosso querido Mateus Airano está brindando, teremos hoje o poder da renovação que nosso querido Carlos Alberto vai falar. Provavelmente ele se baseou num camarada chamado Chico Xavier, quando ele disse, embora ninguém possa voltar atrás de fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Boa noite, meu querido Carlos Alberto, acadêmico da nossa Alese. Boa noite, Renato. Palavras. Boa noite, Renato. Tá ouvindo o som? Tá bem aí, Renato? Graças a Deus, está tudo ótimo. Boa noite, Renato. Boa noite, ouvintes, internautas. É uma alegria, novamente, participar aqui da programação da Alese, da Academia de Letras do Estado Espírita do Estado de Sergipe. Essa preocupação que a Academia tem no sentido de levar ao público as informações a respeito dessa doutrina que nos auxilia, que nos consola, que nos ilumina. Falar sobre o poder da renovação exatamente falar sobre a oportunidade de vida que nós temos, a dádiva da vida que nos foi concedida pelo alto, que nos foi concedida pelo Pai, pelo Criador. É tão interessante todo esse aspecto, e na verdade, nós poderíamos questionar onde, por exemplo, como perceber o poder da renovação. Como é que nós percebemos o poder da renovação? A princípio, nós não podemos fugir da natureza. Na natureza, nós temos exatamente toda essa possibilidade. Porque na natureza você tem os fatos de renovação a todo instante, a todo momento. Por exemplo, se nós olharmos o nosso corpo físico, nós temos um acidente, nós temos um corte, nós temos uma ferida, ela vai estar se renovando, se cicatrizando, ela vai estar, por exemplo, se regenerando de alguma forma. O próprio corpo, né? Na verdade, as nossas células, elas estão se renovando gradativamente. Senão nós teríamos células de pele envelhecidas aí. E, no entanto, o organismo faz isso com maestria. Então, veja que também na natureza você verifica, por exemplo, se pegarmos as estações do ano, o que nós vamos observar? Uma primavera, um inverno, ou uma primavera, um verão, um outono, um inverno, na verdade. Então, se nós compararmos esse processo, por exemplo, de evolução, nós vamos ver que na primavera você tem muitas flores, entendeu?
você tem muitas flores. E no verão, você já vai ter uma estação modificada, mas o processo que passa a cada ciclo, a cada ano, ele se renova. Por exemplo, de repente, nunca as mesmas flores, mas sempre a mesma primavera. Sempre a primavera vai aparecer. Isso é um adágio chinês que é importante. Então, a natureza está em permanente processo de mudança. Cada dia se renova. Você não tem um nascer do sol igual ao outro. Você não tem um pôr do sol igual ao outro. E aí vem um questionamento. O que é que está por trás desse processo de transformação? O que é que está por trás? Então, e como é que a doutrina espírita nos mostra isso? Nos mostra uma coisa simples. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos, adoecemos e morremos. Mas isso é o quê? Isso é o nosso corpo. Então, nós estamos aqui, um benefício e uma oportunidade que nos é concedida, já que somos espíritos imortais, vivendo a existência terrena, por uma concessão divina, por seu amor, por sua bondade, por sua, justiça. Então, é necessário que nós passemos por essas vicissitudes todas. Para quê? Para que nós ganhemos experiência, para que nós possamos adquirir maturidade, para que nós possamos, no decorrer do tempo, aprender com tudo isso, por exemplo, ganharmos sabedoria. Então, quando nós olhamos uma criança, veja, por exemplo, que uma criança, ela cresce desordenadamente, ela é rebelde, ela cresce para tudo quanto é lado, para cima, para o lado, entendeu? Cresce. Mas se compararmos, se fizermos uma analogia com a primavera ou com a flor, então ela dá muito a flor à criança, mas dá pouco fruto. Dá pouco fruto. Mas ela segue, por exemplo, nessa caminhada, saindo da condição infantil para uma condição de jovem, o jovem já é mais disciplinado, ele já dá mais galhos, como um vegetal, uma árvore dá. Agora, ele ainda desobedece. Ele faz muito barulho, o jovem. Ele fala que sabe tudo, ele tem uma impressão que sabe tudo, por exemplo, que não precisa mais dos pais, mas ainda não produz muito. Ele não produz muito. Ele tem uma dependência dos pais ainda, inicialmente. Depois, não. Quando adquire a maturidade, ele vai, por exemplo, ganhando, por exemplo, autonomia, ganhando independência, aquilo tudo que ele gostaria de ter. Na sua identificação quando jovem, na sua capacidade. Dizem até que o jovem, por exemplo, ele está grávido dele mesmo. Ele precisa parir ele mesmo. Então, veja, aí vem a experiência. Só que quando ele adquire a experiência, o indivíduo experiente ele é centrado, ele cresce. Agora, ele não dá muitos galhos. Nem também dá muitas folhas. É como se tivesse um outono, na verdade. Agora, ele tem muito fruto. Ele tem fruto, muito fruto saboroso e tem muito fruto de boa qualidade. É assim que as plantas se mantêm. Então, quanto aos experientes mais velhos, é mais fácil de cuidar. Por quê? Porque ele é mais obediente, ele é mais resignado, ele responde melhor aos cuidados. Ou seja, ele exige menos. Menos. Mas isso não quer dizer, existe alguns, por exemplo, que por questões da deterioração, não adquiriu a sabedoria suficiente. Não adquiriu, mas é muito comum ter a sabedoria, exige muito menos, na verdade, até, por exemplo, passa por uma situação até difícil. A perda da autonomia é algo muito difícil naquele que envelhece. Então, para ele vencer, para ele distribuir, por exemplo, todos esses aspectos, aliás, para ele conceder, aí o filho vai querer tomar a chave do carro, tomar a chave de tudo, vai querer controlar o dinheiro dele, que ele já não está administrando mais tão adequadamente. Enfim, tem uma série de coisas que nós observamos no processo evolutivo. E aí, por exemplo, é esse o caminho da reencarnação. É esse o nosso caminho da reencarnação. Então, como é que se apresentam as reencarnações?
Então, é um processo humano. E aí nós temos, por exemplo, que levar em consideração, nós temos que fazer constantes questionamentos na nossa vida. Quanto tempo tem a nossa base de reencarnação? Ou seja, quantas vezes nós já reencarnamos como espírito? Nós não sabemos. Nós recebemos a dádiva do esquecimento. Então, o benefício do esquecimento. E, ou seja, será que nós somos espíritos jovens? Será que nós somos espíritos rebeldes ainda? Será que nós somos, por exemplo, como as estações do ano, muita folha e nada de fruto? Será? Então, ou então nós somos criança, muita flor e pouco fruto. Ou então estamos na maioridade, muito fruto, mas às vezes não tão bons. Por quê? Tem muita gente que chega à maturidade e não está tão bem, não amadureceu adequadamente, está lá no shopping de bermuda, lá, por exemplo, parece mais o garanhão dos anos 70, você entendeu? E aí, quer dizer, os frutos não foram tão bons. Então, ou então, será que nós estamos experientes com frutos de qualidade? Então, esse fruto de qualidade significaria sabedoria, na verdade. Então, veja que o poder da renovação é muito grande, a analogia com a árvore é muito interessante. Por quê? Porque você chega numa árvore, você poda. Chega numa árvore, pode. O que vai acontecer com ela? Independente das intempéries que ela enfrentou, que a ventania levou os galhos, alguém, o casal do namorado chegou lá, arrancou um negócio, o outro chegou, arrancou um pedaço, ela se regenera, ela se renova. Você corta, deixa apenas um toco. Em muitas, deixa apenas um toco. E o que é? Ela volta a crescer, ela volta a dar galho. Ela é conduzida por um propósito divino. Por um propósito divino. Como nós somos conduzidos por um propósito divino. Por quê? Porque nada na nossa vida muda pelo simples fato de mudar. Não se muda pelo simples fato de mudar. Kardec trazia assim, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Olha o que Kardec, por exemplo, ele carimba todo esse processo, por exemplo. O homem nasce, cresce, amadurece, envelhece, morre. Corpo. Mas e o espírito e o perispírito? Ele nasce, vai crescendo, 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 se desenvolvendo, até adquirir a plenitude, até adquirir, por exemplo, a pureza. Ou seja, qual é o nosso destino como espírito? O nosso destino como espírito é exatamente atingirmos a pureza. Ou seja, bem-aventurados puros de espíritos, porque verão a Deus. Então, o que vai acontecendo? O ser humano ele vai tomando corpos, ele vai experimentando mudanças, ele vai experimentando essas transformações para progredir, para aprimorar, para o aprimoramento o quê? O aprimoramento espiritual. Então, não tem nada impermanente, por exemplo, em mudança sem sentido. Não é. Não é. Tudo tem um propósito, tem uma direção. Não é. Absolutamente nada ocorre, por exemplo, sem propósito, sem direção. Tudo muda, todos nós mudamos para quê? Para aperfeiçoarmos. Para aperfeiçoarmos. E nós estamos, muitas vezes, atentos a tudo isso. Então, qual é a grande lição nossa? A grande lição é que nós somos dotados de um poder renovador, de regenerador, assim, muito grande. Um poder. Nós não somos o que nós éramos há um mês atrás. Nós não somos o que éramos há um ano atrás, há 10 anos atrás. Não somos. Nós já mudamos tanto. Nós já mudamos hoje. Hoje nós já mudamos. Então, essa força existe, por exemplo, em cada um. Esse poder de renovação existe em cada um. E Deus dá o poder de regeneração. Esse poder de regeneração tão importante. E aí, como é que a doutrina espírita vê isso? Então, isso é uma coisa, é um princípio basilar da doutrina espírita. A pluralidade das existências, a reencarnação, a lei biológica, que é a reencarnação, então, é um dos princípios da doutrina espírita, assim como Deus, Espírito,
comunicação com os espíritos, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos, são princípios da doutrina espírita. Então, um dos princípios da doutrina espírita é a imortalidade da alma. Ou seja, nós não somos habitantes do mundo corporal. Nós estamos vivendo, sim. Nós estamos vivendo uma experiência terrena. Então, a vida corporal, ela é precária. Ela é provisória. Ela é provisória. Agora, é preciso trabalhar com essa perspectiva da vida futura. Então, a evolução, muitas vezes, se dá uma evolução intelectual. Hoje, uma evolução tecnológica, assim, é acentuada, mas é necessária a evolução moral. Então, é trabalhar na perspectiva da vida futura. Por quê? Porque nós estaremos ocupando uma das moradas que Jesus prometera. No reino de meu Pai existem várias moradas. Nós estaremos ocupando uma das moradas de acordo com o nosso... de acordo com o baú que nós enchemos. Dizem que nós viemos aqui com um baú tudo cheio, vazio. Aí nós vamos enchendo cada um de cada coisa. Se nós enchemos um baú cheio de vícios, é terrível. Se enchemos de virtudes, a coisa é diferente. É diferente. Então, nós não somos simplesmente imortais, mas nós somos imortais em processo de evolução, em processo de aprimoramento, destinado a quê? A felicidade plena. Ou seja, a plenitude do ser. Qual é o fatalismo, qual é o determinismo? Fatalismo não, o determinismo da nossa vida como espírito imortal. Sermos felizes. Então, vamos reencarnar. Vamos reencarnar em muitas ocasiões. Então, trata-se de quê? De uma imortalidade qualificada. Qualificada. Ou seja, trabalharmos para que nós possamos atingir no futuro a felicidade que todos nós almejamos. Nós temos 7 bilhões de habitantes nessa Terra. Mais de 7 bilhões de habitantes. Todos desejam a mesma coisa. Desejam amor, felicidade, paz, sucesso, bonança. Enfim. Deseja tudo a mesma coisa, alegria. E por que não consegue? Se nós desejamos a mesma coisa, porque nós remamos, estamos no mesmo barco, remando em direções diferentes. E aí as coisas ficam um tanto quanto difícil. Aí, Tolstói, por exemplo, quando alguém pergunta como alcançar a felicidade, esse grande escritor russo, que tem uma contribuição assim, muito grande com seus pensamentos, como alcançar a felicidade? Só tem um meio de ser feliz, dizia ele. Viva para os outros. É o que Jesus, por exemplo, chama a atenção. O ministério de Jesus foi no sentido, por exemplo, de aprendermos a amar, aprendermos a servir. E mais outra, uma coisa difícil, aprendermos a perdoar. Porque o não perdão é um problema de saúde pública. Você não perdoa, mas você adoece. Não adoece o outro, não. O outro, se você não perdoa, ele não está nem aí, ele não está nem sabendo que você está com raiva dele. Você entendeu? Às vezes ele percebe. Mas você está adoecendo, você está se envenenando. Você está carregando a brasa para ver se ele se queima. Mas quando chegar lá, você já está todo queimado. Na verdade. Então, somos auxiliados. É uma pergunta, por exemplo. Então, nós temos uma inteligência suprema. Deus. Que é Deus? Que é Deus? Primeira pergunta do livro basilar da doutrina espírita. Do livro dos Espíritos. Inteligência suprema, origem primária de todas as coisas. Aí vem, na questão 9, lá nos atributos de Deus, bondoso, imortal não, eterno, imutável, e etc. Soberanamente justo e bom. Então, tem uma inteligência suprema e um amor infinito em direção da nossa vida. Porque tudo que acontece na nossa vida, porque nós temos uma lei de ação e reação. Uma lei de causa e efeito. Nós somos regidos pela misericórdia, nós somos regidos pela justiça,
Mas nós não somos regidos pela punição. Nós não somos punidos. Nós somos educados. É um processo pedagógico, no sentido de nos auxiliar. De sorte, por exemplo, que todos os amigos espirituais, todas as potências espirituais, porque Deus envia, por exemplo, um mensageiro. Quando nós nascemos, enviou um anjo da guarda. Enviou um anjo da guarda para nos auxiliar. Nós temos um mentor espiritual, nós temos, por exemplo, amigos espirituais, temos todas as potências espirituais, porque os mensageiros de luz estão aí presentes, eles estão aí de plantão, esperando apenas que nós elevemos um pouco o nosso pensamento para o alto e vai mobilizando, por exemplo, tudo, antes de tomarmos decisões. Então, veja que nós precisamos pensar a respeito das decisões que nós vamos tomar. Porque o que nós decidimos muda o nosso destino. As nossas escolhas mudam o nosso destino. Então, uma vez tomada, o Criador vai permanecer o quê? Amparando, vai permanecer resguardando, vai permanecer nos corrigindo, vai permanecer no processo educativo. Agora, quantas pessoas, isso nós coloquemos para nós, vamos transferir para os outros, mas quantas pessoas recorrem à prece antes de tomar uma decisão? Quantas? Quantas? Antes de fazer uma escolha? São poucas. Poucas, não é, Renato? Pouquíssimas que recolhem a prece antes de tomar uma decisão. Agora, o amor não nos isenta das experiências. Você tem que passar por suas experiências, são suas experiências. O crescimento é individual. O meu crescimento é individual. O crescimento de Renato é individual. O crescimento de cada um é individual. Então, é individual. As experiências são nossas. Agora, o amor vai o quê? Nos sustentar. Por quê? Porque o amor é eterno. O amor é perene. Ele não acaba de forma nenhuma. Aí nós precisamos, por exemplo, no livro Jesus no Lar, lá num dos capítulos, lá Chico Xavier, através, eu acho que de Neo Lúcio, ele traz os sinais de renovação. Capítulo 24. Então, ele traz o seguinte: quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Ou seja, Jesus prometeu o reino de Deus, o reino dos céus. Ele veio falar do reino do Pai. Na verdade, parece até utópico. Parecia utópico. Não é. Tanto é que ele traz, por exemplo, no Sermão do Monte, um manual: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os que sofrem injustiça, bem-aventurados, enfim, os puros de espírito, e por aí vai. Então, na verdade, o reino de Deus vai se aproximar. E nós nos aproximamos de Deus quando nós trabalhamos para os outros, como diz Leão Tolstói. Quando nós trabalhamos para os outros, aí nós nos aproximamos. Nós encurtamos a nossa distância. A distância entre o homem e Deus é encurtada através das boas ações do homem de bem. Aí ele traz o seguinte: olha o que Jesus fala na sua exortação. O mais poderoso é o que mais ama. O vencedor é o que combate a iniquidade, a ignorância dentro de si mesmo. O vencedor. Então, nós temos que vencer a nós mesmos. O mais eloquente é o indivíduo que alia as suas palavras santificantes aos próprios atos, ou seja, transforma-se em exemplo. É um pai exemplo, é um irmão exemplo, é um amigo exemplo, é um colega de trabalho exemplo, um professor exemplo. Nós precisamos de exemplos. Então, coloca ainda que o mais nobre é aquele que pode acumular os créditos do amor e da gratidão no coração. Onde? O mais nobre que é aquele que pode acumular os créditos do amor no coração de quê? Das mães, no coração das crianças, no coração dos velhos, no coração dos adoentados, dos enfermos, dos homens leais, dos honestos, dos trabalhadores, dos operosos, dos dignos, dos humildes, dos generosos. Então, esse é que é o mais nobre. Já o mais respeitável é o que tem o melhor coração.
Porque todo mundo quer estar perto dele. As pessoas se aproximam, cria essa sintonia, cria essa reverberação, cria essa ressonância. Então, você oferece com uma mãe ou uma mão, entendeu? Aquilo que é de melhor dos seus sentimentos, e as pessoas se aproximam, sob a forma de gratidão ou não, mas de reconhecimento. O mais santo, dizia Jesus, é aquele que descer da própria grandeza, estendendo as mãos fraternas aos miseráveis, aos sofredores, elevando a alma dilacerada aos planos de alegria e de entendimento. Veja, nós vivemos um tempo assim, de muito sofrimento, de muitas pessoas entrando na miséria mesmo, por perda de emprego, por não poder trabalhar, por adoecimento, por conta dessa pandemia, por conta de tudo. Então, o mais santo é aquele que consegue levar a esses sofredores a alegria, para que ele recupere, por exemplo, a crença no mundo. O mais puro é aquele que mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos. É o mais puro. Agora, sem se sujar, sem se contaminar. O mais sábio é aquele que, embora saiba pouco, ele procura acender uma luz nas sombras que ainda vai envolver os irmãos próximos. Então, nessa época sublime, vai estar o quê? O indivíduo guerreando com o quê? Com as trevas da ignorância, com as chagas da enfermidade, porque todos nós adoecemos, a doença não bate na porta, ela entra sem pedir licença, as angústias da fome, as torturas morais, de todas as formas, de todos os matizes. Então, veja que quando você utiliza o arado, que nós somos semeadores, então nós estamos plantando. Quando você utiliza um livro edificante, uma leitura edificante, você está interiormente evoluindo. Você está, ao mesmo tempo, se preparando para atender. Quando nós usamos a bondade e a sabedoria, nós vamos diminuir as competições. E veja que quando se estabelece o sacrifício pessoal em proveito de todos, nós estamos renovando. É esse o poder da renovação. É exatamente isso. É essa oportunidade que nós recebemos do alto, no sentido, por exemplo, de melhorarmos, no sentido de evoluirmos, de voltarmos ao plano maior, ao mundo espiritual, numa condição bem melhor daquela que nós aportamos, que nós voltamos aqui no Renascimento. Então, é esse o poder de renovação. Que Deus nos ampare e nos proteja. Pronto. Pois não, Renato? Acabou? Eu dei um ponto, parágrafo aqui. Dei um ponto, parágrafo, para a gente poder conversar um pouquinho, na verdade, conversar com quem está aqui. Eu pensei que tinha congelado a imagem. Não, congelei não, rapaz. Eu não posso nem congelar, eu nem abro mais a geladeira, eu passo por longe, você entendeu? Para não congelar. O deve estar reclamando porque não estão usando água, né, para tomar banho. Esse negócio é complicado. Mas o poder da renovação realmente é a coisa mais interessante que nós podemos praticar. Porque, apesar de os vegetais, que você falou muito bem, as árvores, ter essa renovação no ato da poda, nós temos também o poder da renovação. Eu nasci numa família onde minha mãe era católica, meu pai era espírita, e eu só virei espírita após o desencarne de meu pai, após os 40 anos de idade. Eu me renovei. Já numa idade que devia dar os frutos. O fruto veio. E ainda dizem que papagaio velho não aprende a falar. Você fala, aprende. Aprende e bem. Aprende bem. O que eu acho interessante no Espiritismo é que ele nos dá a condição, nas leituras, de nós avaliarmos tudo e pensarmos com uma coisa mais simples do mundo. Nós somos objetivos. E as coisas simples são objetivas. Nada de complicação. Nós somos cultos,
não intelectuais. Intelectuais é quem complica. O culto é aquele que lê e recebe a coisa complicada. Por isso que Jesus veio e pregou para todos e todo mundo entendeu. E quem não tinha condições de entender, ele usou o quê? As famosas parábolas. E você vê, por exemplo, Jesus falava suas parábolas que atingia todos, né? Indistintamente. Se você pegar a obra de Kardec, que é uma obra cirúrgica, qualquer pessoa pode ler e entender, interpretar, de acordo com o seu nível de conhecimento independente. É capaz, e mesmo aquele que nem sabe ler, é capaz de escutar, captar e desenvolver. E isso não quer dizer absolutamente nada. Você pega uma obra de Kardec, que cada trecho, cada parágrafo é um ensinamento, é uma lição. Você pega o Evangelho, onde cada versículo daquele tem uma imensidão de interpretação. Você entendeu? Nós temos dificuldades, muitas vezes, de interpretar, porque nós não paramos, nós vivemos numa vida agitada. Agora as coisas estão acontecendo. Nós estamos aqui sentados, por exemplo, mas as coisas estão acontecendo aí fora, as coisas estão modificando. Então, amanhã, você já tem uma necessidade de se renovar, de modificar, de mudar a sua visão. Então, você é obrigado a mudar a sua visão, e, em especial, trabalhar o interior. Cada vez mais conhecer a si mesmo, dominar os sentimentos. Como é que se domina os sentimentos? Dominando as emoções. Fácil? Não é. Não é. Como é que se domina as emoções? Dominando os pensamentos. Ou seja, tendo a capacidade até de olhar aquilo. Eu já disse aqui uma vez, por exemplo, que meu pai dizia uma coisa assim interessante. Meu filho, a moeda tem 3 faces. Você já escutou isso, né? Já? Já. O face, a outra face é a verdade. Entendeu? E às vezes nós interpretamos, veja, quando nós julgamos de alguma forma, alguma coisa, alguém, quantas vezes nós erramos? Muitas, inúmeras, inúmeras. Nesse julgamento precipitado, nós não olhamos uma face, nem olhamos a outra. Aí nós concluímos, e aí o Evangelho de Jesus, categoricamente, ele diz, não julgueis para não seres julgados. E ainda vem com algumas coisas, por exemplo, assim, muito significativas. Por exemplo, amai os vossos inimigos. Fácil? Fácil? Não, não é fácil. Amai os vossos inimigos. Eu não vim trazer a paz, e sim a espada. Aí você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá o capítulo, eu acho que é o 23, está lá. As máximas, por exemplo, que poderiam ser contestadas. Na verdade, é que nós não conseguimos captar a amplitude, porque o nosso olhar ele é assim, olha, meio horizontal. No entanto, os ensinamentos são verticais, nos levando a nos aproximar cada vez mais do Pai. Então, para isso, nós precisamos estar abertos às renovações, à transformação. Porque o processo de transformação e de renovação, ele é gradativo. Então, no momento que eu tenho o conhecimento de mim mesmo, então eu já tenho uma certa proteção, um certo amparo. Por quê? Porque eu me conheço. Se eu me conheço, eu conheço os meus limites, porque eu tenho. Cada um tem os seus limites. Entendeu? Então, o autoconhecimento é fundamental. Conhece-te a ti mesmo. Isso é fundamental. Para quê? Para ter domínio. Domínio de quê? Nós temos um lado bonzinho e um lado ruimzinho. Um lado luz e um lado sombra. De vez em quando, os anjinhos e os contrários, sabe? Estão fazendo cabo de guerra aqui, para um lado, puxando para um lado para o outro, levando a gente para um lado e para o outro. Na verdade. Aí puxa para a sombra e você vai. Aí você vai. Aí você tem lei de causa e efeito em cima disso. Aí puxa para a luz, aí você tem a lei de causa e efeito. Então, a coisa é melhor. É mais suave, mais sereno. Então, levando ao autodomínio. Mas autodomínio de quê?
autodomínio dos sentimentos. Porque são os nossos sentimentos. Por exemplo, se nós olhássemos as outras pessoas, os outros filhos, sobrinhos, etc., 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 colegas de trabalho, da mesma forma e com o mesmo olhar afetivo que nós olhamos nossos filhos, as coisas seriam bem melhores. Nós conseguimos perdoar. E você não conhece o defeito dos filhos? Conhece. E eles conhecem o seu, eles conhecem o meu defeito, eles conhecem o defeito da mãe e do pai, conhecem. Se nós olhássemos com um olhar, por exemplo, que nós olhamos de benevolência, de indulgência, com a capacidade de perdoar, nós estaríamos fazendo o quê? A caridade. A caridade. Mas nós não olhamos assim. Esse é que é um grande problema. Então, dominar os sentimentos é fundamental, porque a partir daí existe uma autotransformação. A autotransformação, que é o processo educativo. O que é educação? Transformar. Renato é educado. Renato foi educado. Você quer ver uma maldade que eu podia fazer com você, Renato? Assim, chegasse para sua mãe e seu pai, eita, menino mal educado. Estava ofendendo a quem? Estava ofendendo a quem? Quem é que educa o filho? É o pai e a mãe. Quando dizia que Renato é mal educado, vamos supor, estava dizendo que a mãe não sabia dar educação e que o pai não sabia dar educação, de uma forma indireta. Direta. 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 Às vezes não é bem entendido, e a pessoa até nem percebe que está dizendo e está colocando isso assim, não é, Renato? Exatamente. A autotransformação. E a autotransformação se dá pela oração, a autotransformação se dá pela fé, a autotransformação se dá pela educação dos sentimentos, a autotransformação se dá dos pensamentos, a melhoria dos pensamentos, a autotransformação se dá pelo amor. Pelo amor. Aprender a amar? Fácil? Mas só o fato de você gostar daquilo que você faz, daquilo que lhe sustenta, que é uma profissão. Porque se você faz uma coisa, por exemplo, você encontrou uma coisa que você gosta e que você ganha dinheiro, isso é vocação. Isso é vocação. Hein? Porque aquilo você está fazendo o que você gosta e ainda ganhando dinheiro, se sustentando. Vocação. E vocação muitas vezes vem quando? Desde que você nasceu. Já vem trazendo de lá. Ah, meu filho, você não vai ser isso. Não queira ser isso, não, porque o mercado não dá para você ser isso. Vai ser outra coisa. E o menino não tem tendência para o que você acha que ele deve fazer. Olha que situação difícil. Não, às vezes é situação difícil. Exato. E difícil, às vezes, até para o pai, porque o pai quer direcionar, por exemplo, para o sucesso. Então, ainda começa a ter um dos problemas. Qual é os problemas da humanidade? Egoísmo e orgulho. E a gente faz isso com nossos filhos, fica estimulando para ser o melhor nisso, o melhor naquilo, o melhor naquilo, o melhor naquilo outro. Quer dizer, aí o indivíduo, por exemplo, de repente, ele, quando chega a um determinado tempo, ele aí se torna ou orgulhoso, vaidoso, ou frustrado, porque ele não consegue atingir aquele objetivo que os outros estão promovendo. Viver é fácil, desde que se aceite da forma como é que se vive feliz. Aceitando a vida como ela é. E aceitando a si como você é. Porque você não se aceitando, aí é complicado. Nem aceitando a vida como ela é. Aí é complicado. Hein? Querer mudar todo mundo, tudo e todos, é complicado. Fazer o mundo a sua imagem e semelhança. O mundo girando em torno de você, né? Hein? Aí não dá. Eu me lembro que, alguns anos atrás, nós tivemos a ideia de fazer o ERG em CD. E fizemos. Conseguimos, graças a Deus, fazer os 3 tomos do ERG em CD, que está, inclusive, até hoje na livraria da Federação à venda. E a ideia era que as pessoas analfabetas e cegas pudessem ter acesso à informação. Mas depois eu fiquei brincando, digo, os preguiçosos também podem, eles compram o CD e
já que diz que não tem tempo, não gosta de ler, bota no CD do carro e vão para lá e para cá. Hoje em dia é menos usado o CD, mas eu conheço gente que compra e pega o CD e traz para um pendrive e coloca no carro do mesmo jeito. E você vai ouvindo. Depois disso, eu comprei, se eu não me engano, eu comprei o Livro dos Espíritos falado, troquei com um amigo meu, eu gravei o Livro dos Espíritos para ele, ele gravou para mim o Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, eu tenho o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho. Quando a gente não tem tempo de ler, a gente sai no carro e coloca isso e fica ouvindo. É a mesma coisa. E não prestou atenção, bota de novo, bota de novo. E quando tiver um tempinho, lê. Porque essas coisas, a gente, cada vez que ouve, a gente parece que vê um mundo novo. E a gente precisa estar sempre vendo um mundo novo para aprender mais e... Veja isso aqui, né, Renato? Olha o quanto é importante. Quantas vezes já se falou, né, em renovação, em modificação, em transformação? Inúmeras vezes. Nós estamos falando mais uma vez aqui. Algumas coisas elas são necessárias. Por exemplo, hoje nós temos uma série de lives, uma série de coisas que você pode recuperar, você pode ir buscar a qualquer hora. Agora você precisa parar também para pensar. Você precisa parar, porque senão você fica escutando apenas uma coisa aqui e só olhando. Isso aqui, minha mãe precisava desse, minha irmã precisava disso, minha esposa precisava disso, meu esposo precisava disso, e eu não preciso disso. Eu já sou. Pelo fato de eu estar escutando, parece que eu já sou o rei da cocada. Hein? E da cocada preta, né? Da cocada preta, aquela que deixou queimar lá um pouquinho mais e ainda fica assim, consistente. Você entendeu? Então precisa parar para pensar. Ou então, por exemplo, aí o indivíduo lê o livro assim, numa rapidez, por exemplo, que aí você não consegue entender como é que ele lê numa rapidez tamanha, você entendeu? E aí você fica aqui, você lê um capítulo e demora esse capítulo. Quer dizer, então, é preciso absorver. Então, tudo isso. Olha, por exemplo, hoje nós estamos nesse papo aqui, assim, muito agradável, como sempre tem sido, por exemplo, que eu tenho a oportunidade de participar com você, Renato. Essa alegria intensa e ao mesmo tempo. Nós estamos nesse papo descontraído. Mas veja o seguinte, se uma única pessoa tiver sido tocada, já atingiu o objetivo. Uma única pessoa. Se uma única pessoa tiver sido tocada. Por isso que a participação, às vezes, as perguntas, as coisas que estão aí, elas são fundamentais. Até para que nós possamos refletir, para que nós possamos até modificar um pouco da forma que nós conduzimos. Porque isso poderia ser conduzido por esse caminho, por esse caminho. Enfim, os caminhos são os mais variados possíveis. Exatamente. Eu costumo contar uma história que um grande tribuno, toda semana ele falava na tribuna espírita e uma velhinha ficava lá assistindo na primeira fila. E às vezes ela até dormia. Tempos depois ela desencarnou e ele também desencarnou. Quando ele chegou lá na outra vida, na vida real, a velhinha estava bem e ele não estava mal. Ele disse: você hoje está melhor do que eu. E naquela época você parecia bem pior. Alquebrada, doente, eu exuberante, falando, né? Qual é o seu segredo? Ele disse: o senhor falava, eu fazia. Diferente, né? É uma diferença muito grande. É muito fácil. Falar é muito fácil. Por quê? Porque a gente senta, estuda, procura tudo para passar uma imagem, uma mensagem boa. Mas o que a gente faz, na verdade, quando a gente vem dar uma palestra, é a gente estudar para a gente se melhorar. A mensagem é apenas uma consequência. Primeiro que a gente, na maioria das vezes, quem escolhe o tema somos nós. Então, nós escolhemos o tema o que a gente precisa. Nós escolhemos o que os outros precisam, porque a gente não sabe nem quem vai assistir. Então, a gente vai estudar o que a gente precisa para que a gente possa melhorar, nem que seja um pouquinho.
Aliás, tudo é um pouquinho, porque não existe milagre. O que existe a conta-gota, né? É o a que conta-gota, existe né? é persistência até você chegar ao seu objetivo. É exatamente isso, por exemplo, que quando nós falamos aqui a respeito de Jesus no lar, que ele trazia aqui, o mais eloquente é aquele que alia as palavras santificantes aos próprios atos. Então, enquanto ele falava, a velhinha fazia. Exatamente. Será que ele fazia? Não, nem sempre. Mas ele continua falando, na verdade, porque é exatamente o ato, o exemplo é que é fundamental. Você Exato. ajuda mais seus filhos através do exemplo, do que propriamente. Quantas vezes seu pai deve ter dado conselho a você? Ah, Renatinho, faça isso assim, faça isso, não faça isso aqui. Aí entrava por aqui, saía por cá. Hoje você sabe que ele tem razão. Hoje. Hoje. Hoje você reconhece que ele tinha razão. Mas quantos conselhos ele deve ter dado a você? Eu imagino que se você disser 500, eu vou dizer 5.500, porque você vai esconder um bocado. Veja bem, eu costumava falar, nas palestras que eu dava, eu costumava falar um exemplo muito bom. O pai chegava para o filho, meu filho, você não pode mentir, falar a verdade é sempre bom, você tem sempre que... Aí o telefone toca, se for para mim, eu não estou. Aí, Acabou com todo o discurso dele. O exemplo acaba com o discurso. E o que o jovem, o que o seu filho está querendo é o seu exemplo. Não é a sua palavra. A palavra é só um reforço. meu filho, não jogue papel na rua. Aí passa no carro, pega o papel, arruma e joga. E o filho está lá atrás, sentado lá atrás, olhando. Gente, ele não está me dizendo que não joga, que é falta de educação. Hein? Por isso que eu sou a favor do faça o que eu digo, porque o que eu digo é o que eu faço. Ah, mas o que você faz, você diz às vezes coisa errada e faz coisa errada. É porque eu não consegui melhorar. Mas pelo menos eu tenho uma coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Na hora que eu melhorar o que eu faço, eu vou melhorar o que eu digo. Porque senão eu vou ser falso comigo mesmo. Eu faço uma coisa e digo outra. O pessoal costuma dizer, ditado popular, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E o que adianta? Você diz que tanta coisa bonita e faz tudo ao contrário? É verdade. Vejo isso como uma falta de coerência. Primeiro, você basta olhar a vida de Jesus, ele fez tudo isso. E, por favor, minha gente, por favor, não achem que estão fazendo pouco. Madre Teresa de Calcutá disseram a ela, você acha que vai resolver o problema do mundo? Eu disse, não, eu sou só uma gota d'água no oceano. Mas se eu não existisse, o oceano tinha uma gota a menos. É a junção de gotas que fazem um oceano. É a junção de boas coisas que fazem uma ação boa ficar grande, que faz melhorar a vida de todos nós, que faz florescer o amor em cada vez mais corações. Realmente. É isso. Nós estamos nos aproximando. Amanhã é uma comemoração ao Dia dos Pais. Isso é extremamente importante. O honrar pai e mãe é fundamental. Na verdade, é o reconhecimento que obrigatoriamente nós temos que ter, independente de qualquer coisa. Foi um elo intermediário que o Criador, por exemplo, nos trouxe, ofereceu para o casal que nos acolheu, que nos orientou, que nos trouxe princípios e valores. Então, esse honrar pai e mãe é fundamental, esse faz parte de todas as coisas. E não é somente o reconhecimento, a data em si, mas é tudo, né? Sempre foi por uma lei divina, uma lei divina. Então, esse ciclo que está se renovando a cada dia, a construção da família, e a família, por exemplo, precisa se estabelecer para formar, na verdade, um lar, porque é o lar. É diferente de uma casa. Uma casa você vai, aluga, vai, fica um tempinho, mas um lar não, é uma construção gradativa,
é uma construção. Então, se o lar se ajusta, se essa escola de amor é ajustada, então isso transcende, isso vai para a sociedade. Então, a sociedade melhora. Então, se nós encarnarmos dentro dessa casa, com os pais que deveríamos ter, com os irmãos que deveríamos ter, para o nosso processo renovador, para a aquisição de experiências, é aqui que nós vamos exercitar e levar para a sociedade o que? O melhor, os princípios e os valores, o melhor para lá. E se essa sociedade se melhora, e veja, por exemplo, que nós somos partes da família maior. Até porque, por exemplo, nós temos a nossa família consanguínea, mas nós fazemos parte da família, de repente, a família sergipana, a família, por exemplo, brasileira, a família mundial. Nós fazemos parte da humanidade. A humanidade é uma família inteira. E nós fazemos parte da família universal. Então, nós hoje estamos aqui na Terra. Por que nós estamos na Terra? Porque o nosso grau evolutivo espiritual só nos permite estar aqui na Terra. Mas nós fazemos parte da família universal, do universo. Então, evoluindo, nós vamos para outras moradas. Então, veja que nós devemos entender todo esse aspecto. E tudo isso passa por quê? Pelo processo de renovação, pelo processo de transformação, pelo processo de evolução, que é uma lei divina. A lei de progresso é uma lei divina. E ela, por exemplo, as leis divinas, elas estão tão arrumadas assim, tão bem estudadas, lá dentro do livro dos Espíritos, lá no terceiro livro, as leis morais, as leis divinas, e ela vem de uma, e ela resume tudo na última. A lei do amor, da justiça e da caridade. Do amor, da justiça e da caridade. Você fala lei da reprodução, lei da destruição, lei do progresso, lei do trabalho, lei do descanso, né? O trabalho já vem com descanso, porque sem um descanso nada feito também, né? Veja bem, eu particularmente acho que é interessante. Alguns pais acham que não conseguiram dar educação, dar um bom exemplo aos filhos, porque os filhos não melhoraram o que eles achavam. Meu filho tem esse defeito, eu não consegui tirar esse defeito dele. Minha gente, por que nós somos tão negativistas? Por que nós somos otimistas? Meu filho melhorou em 10 coisas, mas uma eu não consegui. Oh, meu Deus, me perdoe, porque eu sei que você me deu ele para fazer tudo, mas não dá, eu não sou tão bom assim, eu não sou perfeito. Eu estou fazendo o que é possível. Me ajude para melhorar. Bote uma pessoa no mundo para ajudá-lo, já que eu não consigo. Agora, nós conseguimos dar alguma coisa. Eles recebem algumas coisas, eles não acham bom e fazem diferente. Depois que a gente desaparece, eles acham que a gente tinha razão. Mas tudo bem. Isso é uma coisa que a gente... Mas eles precisam rebater para que eles possam pesar bem e analisar essas coisas. Além do que eu tenho uma velocidade de progresso. Meu filho tem outra. Carlos Alberto, você tem outra. Minha amiga lá tem outra. Minha esposa tem outra. Cada pessoa tem uma velocidade de progresso diferente. E aí, a gente tem que respeitar isso. Porque todos vão chegar ao mesmo fim. Só que cada um... Toda evolução, né, Renato? Toda evolução é individual. Exato, cada um no seu tempo. Você, por exemplo, passa a sua experiência, mas cada um tem que viver a sua experiência. E o que eu acabei de explicar, sabe o que é? É o chamado choque de gerações de pais e filhos. Não existe choque de geração. O que existe é nós não aceitarmos, não conseguirmos fazer nosso filho a nossa imagem e semelhança, e nossos filhos não aceitarem ser teleguiados. Eles recebem a orientação. Mas eles têm o norte dele, e eles fazem o que devem fazer. Às vezes nós não estamos totalmente certos, claro que nós somos imperfeitos, e eles também não estão. Mas todos nós estamos
trocando experiências, trocando coisas com muito amor, diga-se de passagem, porque quando você é colocado dentro da família, é para o amor crescer entre espíritos, para que, no fundo, nós possamos chegar a um patamar muito bom, igual a todos. E nós possamos melhorar, não só um ao outro, como também o resto da humanidade. Possamos ser exemplo. Observe uma coisa, mesmo nessas diferenças, porque diferença não é defeito. Exato. É uma oportunidade. Diferença é oportunidade. Por exemplo, você já começa exercitando tolerância. Comece exercitando outras tantas virtudes. Então, todos nós somos diferentes, não tem ninguém igual. E veja, por exemplo, que mesmo diante disso tudo, cada um vai viver a sua experiência e não é obrigado a concordar, mas cada um traz um pouco de si para o outro. E se você observar direitinho, todos evoluem, todos evoluem, todos, indistintamente. Você já evoluiu, Carlos Alberto já evoluiu de alguma forma, está muito longe, na verdade, muito longe do que esperava. Podia ter sido melhor, um pouquinho melhor, mas de qualquer maneira, é muito importante. E outra coisa, essa questão do renascimento, por que você nasceu naquela família? Sim, qual é o vínculo que você tem? Se é um vínculo afetivo, amoroso, então você vai continuar o processo de evolução, dessa evolução afetiva amorosa. Se é por atrito que vocês, de repente, são inimigos, de outras ocasiões, vai aparecer algum tempo para quebrar essas arestas, na verdade, que vai ser bom para os dois. Se é, por exemplo, por uma questão missionária, que é menos um pouquinho, uma questão missionária, então, você veio para auxiliar aquela família que está, aquele grupo, aquela comunidade que você vive. As coisas, elas funcionam assim, gratuito, não tem nada por acaso, nada, absolutamente nada. O fato é que o encaixe é perfeito. Um precisa do outro. A família que eu vim é a família que eu precisava e a família precisava de mim também para aprender alguma coisa comigo. Até pelas minhas maluquices, quando criança, quando adolescente. Eles aprendem muito e eles passam para mim muita coisa para me burilar, para que eu possa seguir em frente. Você fala uma coisa aí, desculpa essa interrupção, você fala uma coisa aí. À vontade. Eu, às vezes, tenho um certo cuidado. Aí diz assim, nós somos imperfeitos. Tudo bem. Mas será? Deus nos criou perfeito. Deus nos criou perfeito. Sem conhecimento, você entendeu? Mas perfeito. Com potencialidades. Nós somos incompletos. Aí eu gosto mais da palavra incompleto. Sabe por quê? Você procura alguém para você casar que complete o que falta em você. A outra procura você para casar o que completa. Nós estamos procurando sempre alguém que complete. Sempre vai ter uma pessoa mais inteligente que você, sempre vai ter uma pessoa mais espirituosa que você, sempre vai ter um colega de trabalho melhor do que você, sempre vai ter alguém, por exemplo, que complete aquilo que você não pode exercitar. Então, nós somos incompletos. Nós estamos trabalhando para termos essa completude. Por isso que, às vezes, eu não gosto da palavra imperfeito. Você entendeu? Imperfeito. Mas a imperfeição que eu falo sem conhecimento. basicamente isso é de amor. Hein? Nós somos imperfeitos basicamente espiritualmente no sentido de amor. Nós não conseguimos... A correção, na verdade, é a coisa que me incomoda, assim, você entendeu? Porque mais imperfeito do que eu sou, na verdade, ninguém sabe mais. Se as pessoas soubessem, tem um grande pensador, estou tentando lembrar o nome dele aqui, se as pessoas soubessem o que nós pensamos, eu teria vergonha de mim mesmo, não é assim? Mas veja bem, quando a gente chega lá, nosso lá mostra mesmo que eles podem, eles não pensam. O pensamento já é uma conversa. Você é esperançoso, você acha que vai para o nosso lar? Não, veja bem, o nosso lar,
Você acha que vai para o nosso Eu não lado? estou Ah, falando, pai. na parte de baixo, na parte mais alta, quando você fala, você não fala, você pensa, e os outros captam. Por quê? Porque todas as pessoas estão no mesmo nível. Agora, a captação só chega quando você tem um nível bem alto de pureza. Porque com essa impureza que nós temos, Mas aqui também é assim. Nós atraímos, ó, bote na escola, chega lá na faculdade, você entendeu? 15 dias, ninguém se conhecia, cada um vem de cá, o outro vem da Bahia, o outro vem do interior, o outro vem não sei onde, o outro tem. Enfim, ninguém se conhecia. Com 15 dias, os que gostam de estudar estão todos juntos. Os que exatamente. não gostam de estudar estão todos juntos. Os que gostam mais ou menos estão todos juntos. Você entendeu? Essa sintonia, essa vibração, ela é tão natural. Ninguém veio com crachá aqui. Eu gosto de estudar. Eu sou. Não! Olha isso aí. Veja. Tanto é que os psicopedagogos, eles fazem o seguinte, não tem muito dos pais quando muda, aí tira o filho da sala. Ah, ele já estava há 3 anos com essa turma, não sei o que lá, e tirou da sala. E o menino não está se adaptando, a menina não está se adaptando. Os psicopedagogos aí chegam assim, aqui com aquele jeitão, assim, de quem faz alquimia, sabe? Está lá mexendo o pote, lá misturando as coisas todas. Deixa ele ficar umas 2 semanas aí. Depois você muda, se você quiser. Com 15 dias o menino não quer mais mudar, não quer mais nada. Ele quer estar ali hein? Você entendeu? Uma grande parte. É assim que funciona, muitas vezes. Eu me lembro que eu passei 9 anos com a mesma turma em ginásio primário. Quando eu senti que eu mudei de colégio e me adaptei perfeitamente. Com Para 15 você dias, ver, toleraram você durante 9 anos. Está vendo, Renato? depois eu me adaptei perfeitamente a outra turma completamente diferente. E foi fácil, não demorou não. E me juntei exatamente com o pessoal mais chegado a mim. Eu andava com um grupo para estudar, andava com outro grupo que gostava de esportes, porque nem todo mundo gosta de estudar, gosta de esporte, então, mas eu andava com. E aí você se adapta ao grupo perfeitamente e cria novas amizades. Tanto no Sintonia. primeiro grupo quanto no segundo grupo, eu tenho amizades que vão até hoje. Quando me encontro com eles, é uma festa. Uhum. Pois é, meu querido. Ô, Eu Renato, espero que todos é, tenham. é, eu, na verdade, eu esqueci de perguntar, por exemplo, aí até acelerei, eu disse, olha, vai ter pergunta, vai ter um debate, mas foi bom esse debate descontraído, eu acelerei um pouco as coisas, na verdade, mas tudo Não, eu bem. gosto. Eu gosto. Eu tenho receio, porque as pessoas às vezes não gostam que a gente converse, né? Mas como você deixou, eu vou conversando. Vamos conversando. Eu converso, sabe por quê? Porque eu acho que as nossas lives precisam, inclusive, ter mais participação dos nossos irmãos espíritas que entram, e os nossos irmãos até não espíritas, pedindo outros assuntos, perguntando sobre os assuntos que a gente fala, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós estudamos para trocar experiência. E eles, se eles vêm atrás da gente para ouvir, é porque eles querem saber alguma coisa sobre aquilo. Eles, claro que já sabem alguma coisa, alguns sabem pouco, alguns sabem muito, mas eles querem saber alguma coisa a mais. E eu acho que eles precisam perguntar. Porque aí a gente pode fazer outra live com mais coisa, trazendo as respostas que às vezes a gente não sabe também. Nós não sabemos tudo, nós estudamos para uma determinada palestra, mas a gente estuda também para a nossa vida. E a gente ajuda a também indicar a eles o caminho. E eles aí estudam e eles também vão nos ajudar. Aí, você acha das pessoas que não acreditam na vida após a morte? O que falta para acreditar? Está vendo a pergunta? O que é que você acha? Aí, como dizia o negócio, morra para você ver. Veja bem, Não, é tão interessante esse é aspecto. aquela história. Você consegue pegar no pensamento. Aí o camarada me disse, não. Eu digo, pois é. Mas você consegue pegar nos seus braços, consegue? Então, os seus braços vão morrer um dia, mas seu pensamento não vai morrer, não, vai ficar por aí. Aliás, o
os cientistas já disseram que tem pensamento aí, já estão querendo fazer uma máquina para poder captar pensamento de Albert Einstein, de Freud, de grandes pensadores, para poder ver se eles entendem melhor as coisas. Então, você faz por Na verdade, analogia. esse fato de não acreditar na vida após a morte, de certa forma, em algumas pessoas, isso é muito natural. Mas nós devemos entender que não teria nenhum sentido você nascer, morrer e acabou. Isso aqui é esvaziar. Não tem nenhum sentido, não teria nenhuma lógica. Não teria nenhuma lógica. A construção, uma construção do nada. Então, tanto faz você ser bom ou ser ruim, que vai acabar tudo da mesma forma. Então, de qualquer maneira, isso é inato, isso já vem desde os mais selvagens, acreditando sempre na vida superior, acreditando, por exemplo, que a morte é uma transposição para um outro plano espiritual, um outro plano. Então, essa transformação e essa continuidade é que nos faz exatamente, se nós temos a ideia da vida futura e as suas penalidades futuras e, ao mesmo tempo, os seus benefícios futuros, então, isso é extremamente importante para que a nossa conduta seja adequada, porque não tem nenhum sentido viver 60, 70, 80 anos e acabou isso. Não teria nenhuma lógica, não teria nenhuma lógica. E nós recebemos a todo instante, a todo momento, as intuições do alto, nos auxiliando nas escolhas, para que nós possamos ser melhores. A espiritualidade maior e amiga, ela está de plantão, presente, esperando apenas que nós elevemos os nossos pensamentos para nos intuir. Mas a escolha é nossa, a inteligência nos foi dada, o livre-arbítrio é nosso, a construção do destino é nossa. É tudo isso nosso, na verdade, dessa escolha. Então, de repente, por exemplo, todos esses aspectos são fundamentais na nossa caminhada, na nossa trajetória. O Sema Santos, tem um livrinho que Kardec fez chamado O que é o Espiritismo. Leia ele, que tem muita explicação sobre a vida após a morte. Tem uma conversa com um padre maravilhosa também. Se você conseguir ver alguma coisa, vai ver que é bem interessante esse livro. É fininho, é gostoso de ler. Eu já li umas 2 vezes, quero ler de novo, porque é um livro gostoso de ler, uma série de explicações. E, veja bem, nós precisamos ser simples, porque senão não valeria a pena viver. Eu vivi, eu nasci e com 1 ano de idade eu morri. Foi que eu fiz nada, não sei de nada. Vou para o céu ou para o inferno. Então, tem que ter alguma coisa que continue. Então, a gente tem que olhar sempre na lógica. Meu querido, acho que está na hora de terminar, porque nós passamos mais de 1 hora já, senão vai ficar muito longa. E acho que a gente precisa continuar isso em outra live, outro papo, em outra live. Renato, obrigado, foi uma alegria, obrigado você pela participação, obrigado aos internautas, aos amigos que aqui estão, a gratidão à Les por esse trabalho digno, esse trabalho perseverante, no sentido de trazer o esclarecimento da letra espírita, dessa, por exemplo, mas a letra que vivifica, a letra que vai nos trazer, por exemplo, alguma fortaleza, e promover as mudanças necessárias que todos nós necessitamos, até porque nós somos incompletos, né? Renato, aproveitar exatamente a minha crítica, nós somos incompletos, então vamos buscar essa completude de alguma forma. Então, vamos agradecer a Deus e vamos sempre pensar naquilo. Olha, por que eu, quando vou fazer alguma coisa, não faço uma oração? Por que eu não oro quando eu preciso, só oro quando eu preciso? Por que eu não agradeço com oração? Por que eu não oro para pedir alguma coisa? Que vergonha é essa que eu tenho? Vamos manter Deus no coração sempre e agradecer por tudo. Por uma alegria e por uma topada e que o dedão do pé fique bem inchado. As coisas que vêm
vem na hora certa. Porque até a topada, até o dedo inchado, é para lhe lembrar que você precisa voltar para o caminho certo. Boa noite, queridos irmãos, e que Deus abençoe todos vocês e todos nós. Obrigado, Carlos Alberto. Aliás, agradeço a todos vocês. Daqui a pouco estaremos no IGVT e mais uma meia hora estaremos também no YouTube da Alese. Alese Aracaju. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos, amigos.